Você busca a verdade? Você busca compreender a verdade, a realidade sobre a vida, sobre si mesmo, se autoconhecer? Se você busca isso, talvez você esteja no caminho certo. Porém, eu devo te alertar que talvez você se arrependa disso. Eu sou Felipe e vamos bater um papo sobre a busca pela verdade, ou pelo menos o mais próximo dela. Quando você busca a verdade de maneira sincera, de maneira verdadeira, é preciso ter um cuidado, pelo menos isso no meu ponto de vista, e essas são as conclusões que eu cheguei até aqui. Quando nós buscamos a verdade, é preciso que nós estejamos preparados para nos depararmos com uma verdade ou com verdades acerca da vida, acerca do nosso meio, aquilo que nos cerca, e até sobre nós mesmos, que podem muito provavelmente ser bem desagradáveis. Vamos falar primeiro da busca pelo autoconhecimento, a busca do conhecimento da verdade sobre nós mesmos, a compreensão sobre quem nós somos realmente. Isso falando de alguém que busca isso de maneira sincera e sem medo de se deparar com algo desagradável. Porque muitas vezes, quando nós buscamos nos compreender, nos entender de maneira verdadeira, de maneira sincera, o que muitas vezes pode e vai acontecer é que nós passemos a enxergar coisas em nós, no nosso modo de se comportar, no nosso modo de falar, no nosso modo de viver, nas nossas ações, naquilo que nós fizemos, falamos, na maneira como nós agimos. Nós muitas vezes vamos perceber, e repetindo, se nós formos sinceros e verdadeiros com nós mesmos, que há muitas coisas desagradáveis, erradas e que necessitam de correção em nós mesmos. E é nesse momento que nós, eu, você, nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos de fato aceitar essas verdades que nós enxergamos acerca de nós mesmos, vamos buscar mudar, melhorar pelo menos, ou nós vamos entrar em negação, vamos começar a dizer que não é responsabilidade nossa, e sim dos outros. Ah, eu sou assim, assado, tá, mas é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa da sociedade onde eu nasci, porque eu era mais pobre ou menos pobre, ou porque eu tive coisas demais, ou porque alguém me ofendeu, ou porque alguém não fez isso, aquilo. Ou nós vamos aceitar que, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, apesar da influência de fatores externos e das pessoas ao nosso redor, que sim, muitas vezes tem impacto na nossa vida, tem impacto em quem nós nos tornamos, nós vamos assumir que, a partir do momento que nós enxergamos esses fatores, nós temos a opção de continuar como nós somos ou buscar correção, buscar melhoria. Assumir que nós temos falhas, defeitos, problemas, pontos a serem melhorados, coisas a serem deixadas, outras coisas que nós precisamos acrescentar. E ainda que nós não consigamos alterar totalmente, ainda que nós não possamos fazer essa correção de modo rápido ou de modo total, nós vamos ter ou vamos precisar lutar para melhorar, nem que seja um grãozinho, 1%, um percentual que seja, dia após dia, ou mês a mês, ou ano a ano que seja. E aí indo para o lado do modo mais geral, quando a gente busca compreender a realidade, a verdade, quando nós começamos a buscar a verdade de maneira desapegada, desapegada daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nos agrada, e vamos realmente buscar essa verdade independente do que nós queremos. O que acontece também muitas vezes, quando nós abrimos a nossa mente, quando nós nos abrimos para, de fato, pesquisar, para estudar, para buscar respostas, é que nós nos deparamos muitas vezes com o fato de que muitas coisas que nós acreditamos durante muito tempo, muitas coisas que nós falamos, que nós seguimos, que nós propagamos, que nós defendemos durante muito tempo, eram coisas que não eram reais, eram coisas que não eram as verdadeiras e eram coisas que não eram as corretas, ainda que nós acreditássemos nisso e que nós as defendêssemos e seguíssemos acreditando que fossem verdadeiras e boas. E aí é nesse momento
em que vem um novo desafio para nós, que é, primeiro, assumir que nós seguimos durante muito tempo algo que não era real, que não era verdadeiro, que não era correto, que não era certo nem bom, e mudar a nossa rota. E aí, nesse momento também, vem a questão do vencer o ego, o próprio ego. Desculpe um barulho que começou agora, tem alguém furando parede aqui em pleno sábado. Enfim. E aí, nesse momento, quando você defende uma causa, que você, primeiro, quando você nota que ela não é verdadeira, o primeiro sentimento é você se sentir um idiota. É aquele sentimento de, poxa, eu fui um otário, eu fui enganado, eu fui ludibriado, eu passei meses ou anos da minha vida inteira acreditando em algo que não era real, que era um engano, que não era verdadeiro. Eu defendi, eu propaguei, eu falei, eu fiz, e agora eu percebi que aquilo tudo não era real, era uma ilusão, era um engano. Aí você se sente enganado, se sente um imbecil. E ninguém gosta de se sentir enganado, ninguém gosta de se sentir um idiota, e, mais ainda, ninguém gosta de admitir que estava errado. E aí é onde vem um grande desafio para vencer o seu ego, o meu ego, que é, primeiro, admitir para você mesmo, admitir para mim mesmo que nós estávamos errados, que era um engano, e depois é de mudar a nossa rota e lidar com aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes viram a nossa defesa anterior e agora vão nos questionar. E dependendo de quem for, se for alguém que não gosta de você ou que tenta te confrontar ou te refutar ou te, usando português, claro, te zoar de alguma maneira, vai dizer, ah, mas antes você falava isso, e agora você tem o contrário. Então você admite que você estava errado, que aquilo não era certo. E se for alguém que estava te falando o contrário do que você dizia, ele vai dizer, tá vendo, eu não te falei? Eu não te disse que você estava errado, olha só como eu estou certo. E é nesse momento que aquele que busca a verdade, ou pelo menos encontrar a verdade, ou pelo menos o mais próximo da verdade, vai ter que lidar com o ego próprio, engolir o próprio orgulho, admitir que estava errado, aceitar que o caminho que ele seguia, as ideias que ele propagava não eram as mais corretas e mudar o seu caminho, mudar a sua rota. Buscar seguir um caminho que é agora aquele que você enxerga ser o caminho verdadeiro, o caminho reto, ou pelo menos o mais próximo, ou o menos equivocado, ainda que você não tenha a certeza total de qual é a verdade, de qual é o caminho. Inclusive trabalhar com a certeza de que muito provavelmente a verdade é algo que nós não conseguimos, enquanto humanos, enxergar na sua totalidade. Que muito provavelmente a verdade é algo que nós não temos a capacidade de compreender. Isso, para nós seres humanos, a meu ver, é algo também extremamente difícil de aceitar. Que nós, os humanos, aqueles que, pelo menos em teoria, pelo menos naquilo que nós acreditamos até aqui, somos a espécie, os seres mais inteligentes do planeta, e alguns, se a maioria acredita que do universo, não somos capazes de compreender toda a realidade, não detemos todo o conhecimento de tudo que existe. Isso é algo bem difícil. E quanto mais você busca a verdade, quanto mais você entende, quanto mais você enxerga as coisas, mais você percebe que você não sabia muitas coisas e você começa a notar que você foi enganado durante muitas coisas. E muito desse engano ele é montado de maneira proposital, mas o que eu quero trazer aqui é, se você busca a verdade, ou se você decidiu buscar a verdade, seja por qual motivo for, seja em qual área for, seja acerca da vida, da sua realidade, daquilo que você segue ou sobre você mesmo, esteja preparado para se deparar com a realidade, que muitas vezes ela vai ser, pelo menos num primeiro momento, desagradável, porque você vai perceber que muito do que você acreditava não era verdadeiro, era um engano, que muitas vezes a verdade, ou pelo menos o que é mais verdadeiro, menos enganoso, é também extremamente desagradável, porque muitas vezes são coisas que são duras, são coisas que são até de certa forma cruéis, e a realidade ela é muitas vezes desagradável, principalmente para quem passou muito tempo no mundo de ilusão, porque a ilusão, o engano, a mentira, ela quase sempre é extremamente agradável, ela é quase sempre sorridente, ela é quase sempre simpática, e muitas vezes a verdade ela é dura, ela é fria e ela é até implacável. E alguns até poderiam dizer que cruel, de certa forma. E quando nós nos deparamos com a verdade também, quando nós começamos a entender sobre nós mesmos, começamos a nos enxergar sem autopiedade, sem passar a mão na nossa própria cabeça, sem tentar justificar,
as nossas decisões, os nossos erros, as nossas falhas, e tentamos compreender de verdade quem nós somos, sem reservas, nós também muitas vezes nos deparamos com a verdade de que muitos dos problemas que cercam as nossas vidas são de fato, eu não vou dizer culpa, mas responsabilidade nossa, do modo como nós pensávamos, geradas pelas maneiras como nós agimos, pelas coisas que nós acreditamos, e que sim, muitas vezes elas têm responsabilidade, têm causas geradas por fatores externos e pessoas ao nosso redor e circunstâncias, mas que também tem em grande parte relação com a maneira como nós nos portamos, como nós reagimos, como nós nos colocamos diante das situações. E o ponto principal e crucial, a meu ver, e eu posso estar errado, é de que, a partir do momento em que nós começamos a entender, compreender as nossas falhas, os nossos defeitos, a partir do momento em que nós começamos a de fato ser honestos com nós mesmos, nós não temos mais desculpas para colocar nos fatores externos aquilo que é de nossa responsabilidade, que é a maneira como nós agimos, como nós falamos, como nós nos comportamos. E ainda que seja difícil fazer essa mudança, fazer essas correções, é nossa responsabilidade, pelo menos, buscar melhorar. Isso não vai acontecer do dia para a noite, isso não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer rápido, e talvez não aconteça nem na totalidade. Em alguns pontos sim, mas na maioria não. Mas passa a ser nossa responsabilidade realmente buscar a melhoria e ter a consciência de que nós não somos perfeitos e de que muito é nossa responsabilidade realmente. Então, essa aqui é a minha reflexão, esse aqui é um pensamento que eu deixo, que eu compartilho com você. Esse é o primeiro vídeo desse canal. Esse canal eu busco trazer reflexões e pensamentos acerca de experiências de vida, de reflexões, daquilo que eu tenho estudado acerca da filosofia, da espiritualidade e do modo como isso tem moldado a minha visão acerca do mundo e de mim mesmo, das reflexões que eu venho fazendo há cerca de 10 anos, desde o momento lá atrás, quando eu decidi buscar a verdade, compreender a verdade, ou pelo menos o mais próximo dela, ainda que ela fosse desagradável, por mais dura e desagradável que ela fosse, inclusive sobre mim mesmo. Isso me trouxe muitas melhorias, me trouxe muito esclarecimento, pode dizer assim, mas também me colocou numa situação desagradável, que é quando você começa a compreender certas coisas, ou melhor, quando você começa a ver algumas coisas, como se diz, aquilo que você vê, às vezes você não consegue mais desver. Então, isso vale para o mundo que te cerca, que me cerca, e também sobre nós mesmos. Se você ficou até aqui, eu te agradeço e te peço, se inscreva no canal, deixe um like, comente o que você acha, o que você achou, se você está nessa busca, se você já se deparou com alguma situação dessa na qual eu citei, se teve algo que eu não falei, se inscreva no canal para os próximos vídeos, compartilhe e um grande abraço, até mais, tchau, tchau.